Olá, espero que todas e todos vocês estejam bem, experimentando bons momentos de estudo do nosso material de hebraico. Neste vídeo nós vamos permanecer no assunto das vogais, mas agora fazendo um retrospecto histórico. Em outra ocasião nós abordamos os sinais vocálicos indicativos da pronúncia, da sonoridade das vogais no hebraico. Nós dissemos naquela ocasião, que esses sinais eles foram introduzidos ao longo de alguns séculos após o texto hebraico consonantal ter sido estabelecido, ter sido fixado. Porém, é importante dizer que antes da introdução desses sinais vocálicos, da criação desses sinais indicativos de vogal, já havia tido uma tentativa de se representar os sons vocálicos do hebraico, mas utilizando as próprias consoantes. Então, algumas dessas consoantes, elas acabaram se tornando parte do texto hebraico bíblico, mas elas foram introduzidas originalmente com o objetivo também de indicar a pronúncia vocálica. São 4 consoantes, das quais 3 são efetivamente importantes. As consoantes são estas: o Aleph, o Re, o Vav e o Iod. O Aleph é bem mais raro em termos de utilização como indicação de som vocálico. Geralmente o Aleph era utilizado para indicar o som vocálico A, certo? Mas as letras mais comuns que são utilizadas no hebraico bíblico para indicar sons vocálicos são, então, o Re, o Vav e o Iod. Essas consoantes que são utilizadas no texto hebraico com o objetivo de apontar, de assinalar sons vocálicos, são tecnicamente chamadas de matres lectiones. Então, como eu disse, elas representam uma primeira tentativa de assinalar graficamente os sons vocálicos das palavras hebraicas, utilizando para isso as próprias consoantes. Bem, as matres lectiones, especificamente o Re, o Vav e Iod, também podem ser classificadas por tipo A, I e U. Então vejamos primeiramente a letra máter ou a letra mãe Re. Como letra máter, o Re ele tem utilização, ele tem emprego em todos os 3 tipos vocálicos, o A, o I e o U. Então ele, no tipo vocálico A, por exemplo, ele é combinado com o kametz, produzindo um som A, que é transliterado pelo A com um chapeuzinho, um acento circunflexo em cima. Essa forma do Re combinado com o kametz, que vai ser o caso também de todas as outras formas, aparece no final das palavras hebraicas, ok? Um detalhe importante a ser dito aqui também é que o Re, em todo caso aqui, por estar sendo utilizado como letra máter, ele é uma consoante muda, certo? Por isso, então, na transliteração, para que não haja nenhum tipo de confusão, por ser uma letra máter, ele não é representado ali graficamente, especificamente no caso do A, tá? Então, as palavras que têm a combinação kametz e Re no final, elas são transliteradas por esse A com um chapeuzinho em cima. Um exemplo é a palavra tová, bondade. Então, observem ali que na transliteração o Re não aparece. Em seu lugar, aparece então, para indicar a combinação com o kametz, o A com o chapeuzinho em cima. Então, tová, bondade. Passando então ao tipo vocálico I, e isso vai ser também observado no tipo vocálico U, as gramáticas em geral, ao transliterar a combinação da vogal com o Re, mantém o H na representação gráfica, tá? Só que, novamente, o Re aí, como letra máter, ele é uma consoante muda, ou seja, ele perde o seu valor consonantal. Então, apesar de nas palavras
né, na transliteração das palavras hebraicas, ele ser representado no final da palavra, combinado com a vogal, em termos de sonoridade e de pronúncia, o que sobressai é o som vocálico. Tá? Não há nenhum traço do som do re nessas palavras, certo? Então vamos ver aí. A primeira combinação é do tsere com o re. Então, em termos de transliteração, representa-se esse som vocálico pelo e com o traço em cima acompanhado do h. Um exemplo de palavra hebraica em que ocorre essa combinação é a palavra yashfe, que é uma palavra que significa jaspe, um tipo de pedra preciosa. Tá? Outra combinação dentro desse tipo vocálico I, é o segol com o re. Em termos de transliteração, é a letra E com o H combinado. Um exemplo é a palavra eve, palavra para junco. No tipo vocálico U, né, por fim, nós temos aí a combinação do rolem com o re, produzindo o som O, que é transliterado pelo O com o traço em cima acompanhado do H. Um exemplo, o nome próprio Shlomo, que é o nome hebraico de Salomão. Então, só recapitulando, como letra máter, o re, em todos os casos apresentados, ele é uma consoante muda, ou seja, uma consoante que perdeu o seu valor consonantal. Com exceção do tipo vocálico A, os demais, na transliteração, mantêm a representação gráfica do H, embora, como eu disse, sendo letra muda, não haja pronúncia do som ou da sonoridade característica do re, sobressaindo apenas o som vocálico, ok? Agora, o vav, como letra máter, ele aparece apenas no tipo vocálico U, representando dois sons distintos. O primeiro som é representado lá pelo rolem vav, né, uma vogal longa que nós já vimos anteriormente, que é o vav com um ponto em cima. Em termos de transliteração, O com o chapeuzinho ou acento circunflexo em cima do O. E um exemplo que nós já vimos anteriormente aparece na palavra gibor, que nós podemos traduzir por herói. E o vav com um ponto no interior é uma letra máter que corresponde ao som U. Né, nós já vimos anteriormente, se trata de uma vogal longa cujo nome é shuruk. Né? O shuruk ele é transliterado pelo U com um acento circunflexo em cima. Um exemplo de utilização dessa letra máter se encontra na palavra betulá, que nós também já vimos, que pode ser traduzida por moça virgem. Por fim, temos o iod como letra máter, pertencente ao tipo vocálico I. Nós temos três casos aí então, né? O tsere combinado com o iod, transliterado então pelo E, com o acento circunflexo em cima. E um exemplo de palavra hebraica em que essa combinação aparece é a palavra rek, que pode ser traduzida por seio ou mama. Outra combinação é o segol com o iod, também transliterado pelo E com acento circunflexo em cima. E um exemplo que nós podemos observar de ocorrência dessa combinação numa palavra hebraica, na palavra baterra. Essa palavra, no caso, em termos de tradução, seria uma combinação de um substantivo com um pronome possessivo. Então, nós poderíamos traduzir baterra por tuas casa. O assunto dos sufixos pronominais que são agregados aos substantivos será matéria de estudos posteriores que nós faremos no próximo livro, mas para efeito, né, de exemplo do assunto que nós estamos tratando aqui, eu trago esse aqui. E por fim, nós temos também a combinação do irek com o iod, que nós já vimos, vogal longa, né? Transliterado pelo I com acento circunflexo em cima. E um exemplo é um exemplo que eu já trouxe anteriormente, que é a palavra biná, que pode ser traduzida por entendimento. Então, pessoal, essas foram as chamadas matres lectiones, as chamadas mães de leitura, ou seja, consoantes que representam uma primeira tentativa de marcar graficamente no texto hebraico
os sons vocálicos. Então, só recapitulando, essas consoantes são o Aleph, o Re, o Vav e o Iod, né? O Aleph é muito raro no texto hebraico e as consoantes mais comuns, então, utilizadas como mães de leitura são o Re, o Vav e o Iod. Então, espero que todos tenham aproveitado. Nos vemos no próximo vídeo.